Olá, pessoas queridas. Faz um tempinho de novo que eu não apareço. Gente do céu. Ai, mas eu vou aparecer mais, gente. Eu vou bravamente. Mas hoje eu vim falar de outras coisas. Hoje eu vim falar de uma coisa que eu tenho estudado muito mesmo. Sobre todas essas coisas, esses fenômenos ligados à natureza, coisas que a gente às vezes nunca ouviu falar. Eu, por exemplo, descobri, que eu não sabia, provavelmente vocês já sabem, mas eu não sabia disso, que existe um transtorno de déficit de natureza. Vocês já ouviram falar disso? Pois é, um escritor inglês, ele descobriu isso, se não me engano é Richard Louv, que chama o moço, e ele falou, e ele descobriu que a falta da natureza, a falta de contato com a natureza, faz com que a gente comece a desenvolver vários adoecimentos. E isso é uma coisa que, para mim, ela já era real. A gente, peraí, pausa tudo. Eu sou a Vânia Lobato. Aqui você está no canal da Interna Alquimia. E a gente aqui fala de plantas, fala de cristais, fala dessa relação de plantas com cristais, fala de jardinagem terapêutica, fala de um monte de coisas que tem a ver com vida. Como sempre eu tinha esquecido. Eu não consigo lembrar de falar disso. Mas aí, voltando, essa coisa desse déficit de natureza, para mim, ele sempre existiu. Então, vocês lembram que na live novembro, né, do ano passado, que eu fiz aquela série de lives, e eu falei que eu não gostava tanto de planta, não é que eu não gostava, mas não ligava para elas, e de repente eu passei a gostar muito de planta e não consegui mais ficar sem planta. E aí eu fui perceber, eu fiquei na live mesmo, eu falei para vocês, né, que eu não conseguia entender, perceber onde tinha sido a chave que tinha virado. O que tinha feito eu gostar tanto, aliás, eu não gostar, não ligar, e para de repente eu passar a gostar tanto. E aí depois a ficha caiu, porque eu morava em Belo Horizonte, mas eu tinha o sítio aqui já, né, meus pais tinham o sítio aqui, e eu vinha todo final de semana para cá. Quando eu casei e parei de vir para cá nos finais de semana, o verde deixou de existir na minha vida. Eu passei a morar no apartamento, fechadinha, não tinha verde nenhum lá. E aí eu comecei a sentir falta. E eu só percebi que o tanto que o verde me nutria e me fazia bem quando eu não estava mais em contato com ele. Olha como a gente é difícil, né? Vou tirar um pouco essa lâmpada aqui que está muito forte. Então, quando eu passei a não ter o verde perto de mim, eu comecei a sentir todo esse transtorno de déficit de natureza que esse moço descobriu que existia. E é muito doido, porque eu sabia da existência disso, mas em mim, na minha vivência, no que eu sentia, mas eu não sabia da existência disso como um transtorno, já estudado e falado que era assim, tal. Então, uma coisa que a gente precisa estar atento é que muitas vezes as nossas intuições, o nosso corpo, os nossos sentidos já nos avisam quando alguma coisa não está bem e que a gente precisa mudar. E a gente, atento a isso, a gente ligado na nossa natureza, né, porque isso faz parte da nossa natureza, quando a gente está atento à nossa natureza, a gente consegue fazer, seguir aquilo que o nosso corpo pede. E o que o nosso corpo pede, às vezes, é muito mais real do que aquilo que a gente pensa. Às vezes não, sempre. Esse às vezes foi só para quebrar o galho. Mas na verdade, o que o nosso corpo pede, o que a nossa intuição diz, o que os nossos sentimentos nos contam, são muito mais reais do que a nossa mente. Essa coisa que a gente sempre brinca, né? A mente, não é uma brincadeira, é sério. A nossa mente nos engana muito, nos fazendo achar que a gente não precisa de coisas que a gente precisa ou que a gente precisa de coisas que a gente não precisa. Mas a gente está vendo, eu acho que a grande maioria das pessoas que viveu essa pandemia dentro de algum lugar que não tinha natureza, sentiu falta de estar em algum lugar que tinha natureza. Então, se esse transtorno de déficit de atenção não ficou demonstrado claramente agora a existência dele, eu acho que ele nem fica mais, porque todo mundo que eu conheço que gosta de natureza um pouco e tal, mas que ficou preso dentro de um apartamento, está assim, fissurado em estar em lugares que o verde exista. Eu ouço falar muito mais de pessoas que estão sentindo falta do verde do que sentindo falta
de um shopping, né? E eu, pra te falar a verdade, olha, acho que a última vez que eu fui num shopping foi em 2019. Antes do Natal de 2019, porque 2020 eu não lembro de ter ido, depois de março pra cá, então é que não mesmo. E não sinto a menor falta. Agora, se eu tivesse esse tempo todo sem estar em algum lugar que tivesse verde, gente, eu já tinha surtado. Aí eu já tinha endoidado com força. Então, a gente tá atento ao nosso corpo, a gente tá atento aos nossos sentidos, é uma coisa muito legal da gente estar prestando atenção e da gente observar e da gente estar prestando atenção, não, né? Da gente prestar atenção e da gente observar, porque quando a gente consegue escutar isso mais, a nossa saúde melhora. Então, quando eu falo essa coisa da gente ouvir o nosso corpo, ouvir os nossos sentidos, ouvir os nossos sentimentos, é a gente estar conectado com isso de uma forma tal que a gente não se perca dessa origem, disso que é a nossa essência. Que essa essência nossa não se perca nunca, porque é a partir dela que a gente mantém a nossa saúde. A nossa saúde não vem daquilo que a nossa mente imagina, do que a nossa mente cria, do que a nossa mente acha. A nossa saúde vem daquilo com que a gente está conectado em termos de corpo, em termos de sentimento, com o que é real. E esse real tem a ver com natureza. Tem a ver com aquilo que nos sustenta. Então, se a gente for observar, a natureza, ela nos suporta. E ela nos suporta, sendo esse suporta com dois sentidos aí. O sentido do suportar mesmo, as maluquices da humanidade, o que a maluca da humanidade faz com a natureza, é um suportar. Mas, ao mesmo tempo, ela nos suporta, nos dando suporte, nos nutrindo, nos mantendo vivos. Então, que a gente consiga olhar para a natureza com esse olhar, que a gente consiga ver a natureza com esse olhar de que ela é uma grande instrutora, ela é uma grande força que nos mantém e que pode nos manter saudáveis, mentalmente, emocionalmente e fisicamente, se a gente deixar e se a gente se abrir para ela. Porque é na natureza que tem a chave para a nossa transformação e para a nossa saúde. Essa frase, gente, para mim, ela resume o que eu sinto com a natureza. Ela tem a chave para a nossa transformação e a nossa saúde. Só que a gente precisa permitir, né? Se permitir estar com ela e se abrir para ela, para que ela possa fazer alguma coisa por nós. Ok? O recadinho de hoje era esse. Era só saber se vocês sabem o que é transtorno de déficit de natureza. Porque realmente eu não sabia que isso existia, apesar de eu sentir isso em todos os meus poros. Assim, ó, tudo em mim sabia que isso existia, mas o nome eu não sabia que existia. Ok? Beijo de luz, curte o vídeo, espalhe. Gente, vamos espalhar a natureza, vamos espalhar a força que isso tem, vamos espalhar o tanto que isso pode nos ajudar. E não esqueci, eu e Roberta já estamos planejando a nossa live juntos. Muito provavelmente ela vai sair breve, muito breve. A gente teve muita confusão aqui de trabalho, ele tá louco para um lado, eu tô louco para o outro, mas a gente tá armando a nossa live, ela vai ser muito show, aguardem. E a gente vai conversar exatamente sobre isso, sobre essa evolução conjunta, natureza, né, reinos da natureza e humanidade. Porque se ela não for conjunta, ela não é. Então a gente vai conversar sobre isso juntos, eu, Roberto e vocês. Combinado? E muito em breve, aguardem também, a gente vai abrir a segunda turma da Jardinagem Alquímica. Então a gente vai ter uma outra série de lives, a gente vai ter um outro movimento que vai ser muito show e que o curso ficou muito lindo e quem sabe, quem participou dele sabe a transformação que viveu, assim, foi muito, muito rico, tá bom? Mas a gente vai conversar disso tudo com calma. Hoje eu só queria contar para vocês essa descoberta que existe transtorno de déficit de natureza. Eu sabia que existia transtorno de déficit de atenção. E olha só, o transtorno de déficit de natureza pode fazer com que pessoas ou crianças tenham o transtorno de déficit de atenção. Ele já comprovou que crianças que ficam mais tempo na natureza têm menos esse tipo de transtorno de atenção que estão na moda hoje do que
as que estão mais conectadas com a natureza. Olha só, gente, olha o quanto a natureza pode nos ajudar. Então vamos ajudar ela também e vamos espalhar tudo que vocês puderem imaginar de vídeo, de tudo sobre natureza. Combinado? Que a gente valorize isso que a gente tem, que é tão especial. Beijão de luz para todo mundo e até muito breve.